Oi, oi, gente bonita! Tudo bem com você? Eu espero que sim. E agora vai ficar melhor ainda, porque já está começando o seu programa imobiliário mais completo de todo sábado. Tudo bem, Mônica? Tudo ótimo, Julie. Melhor agora podendo ter a sua companhia. E olha, fique com a gente porque o programa de hoje está para lá de especial, porque a gente mostra aqui, né, muitos imóveis maravilhosos para compra, para locação, alguns artigos luxuosos aí para sua casa e muita gente fica com vontade, com desejo, mas não tem as condições financeiras no momento ideal. E para isso, existe uma estratégia perfeita que a gente vai te trazer. Com certeza, se você quer aumentar o seu patrimônio ou então construir, de repente até comprar um imóvel já pronto, o consórcio é uma excelente opção. E esse é o tema principal do programa de hoje. E além disso, tem o quadro Imob 360 com a Joelma Galvão, trazendo várias novidades aí do mercado imobiliário. Então fique com a gente, porque o conceito está só começando. E a gente já começa o conceito 360 de hoje falando de um assunto muito importante, principalmente para você que tem o sonho de construir ou de comprar o seu próprio imóvel. Você sabia que através do consórcio essa possibilidade se torna ainda mais acessível e dentro das suas condições? Pois a Julie conversou com um especialista na área para trazer todas essas dicas. Inclusive, a gente vai trazer também o depoimento de uma cliente que realizou o sonho de construir a casa própria através do consórcio. Eu quero te fazer uma pergunta. Você aí, sabia que o consórcio pode ser usado para quem está construindo? É esse o assunto agora. Alexandre, tudo bem? Tudo bem, Julie. Quem vai falar conosco sobre isso é o Alexandre Búbula, que é o especialista em consórcios. Alexandre, a minha primeira pergunta para você é o seguinte: eu estou planejando construir um imóvel e aí eu quero saber de que forma o consórcio pode me ajudar a realizar esse sonho. Julie, primeiramente é importante dar um passo no planejamento, né? Qual é o projeto, qual é o valor do imóvel e de que forma você quer fazer. E segundo, a gente saber o quanto de financeiramente você tem para dar a entrada, ou seja, o lance no consórcio. Então, dessa forma, a gente consegue planejar um fracionamento de cotas de consórcio e que você, a partir do momento que você possa dar os lances, ou seja, a entrada, você já vai contemplando essas cartas. Nesse ponto é onde você consegue economizar de forma estratégica o seu dinheiro para você poder fazer essa construção. E agora, o consórcio, ele vale a pena só para quem tem tempo, quem quer construir mais futuramente ou para quem quer começar agora, por exemplo? Das duas formas ele pode fazer. Ele pode fazer um planejamento de antecipação de contemplação, que ele pode usar o lance embutido, que é o que se chama no consórcio, mais recursos próprios, e de forma planejada, estudando os grupos de forma correta, ele consegue trabalhar essa contemplação, ou seja, essa liberação do crédito de forma mais rápida. Ou ele também pode adquirir consórcios que ele vai pagando, aguardando os sorteios durante um período e após alguns anos ele pode também, se não for contemplado, ou seja, liberado o crédito através do sorteio, ele pode dar esse lance, essa entrada planejada e adquirir o consórcio lá na frente. Cada caso é um caso, né, Alexandre? Exemplo, tem alguém que tem um pouco mais de dinheiro disponível para investir, outra pessoa que tem menos dinheiro. Você faz uma assessoria para ver a melhor forma para cada um desses clientes? Isso é o diferencial no consórcio, você ser bem assessorado para que você possa saber o dinheiro que você tem, os recursos e a gente trabalhar ele de forma estratégica, usando ele como uma renda passiva, através da rentabilidade que você vai ter com esse dinheiro guardado numa conta de investimento do banco. Então, a gente trabalha esses recursos para que você possa usar essa rentabilidade, pagar as parcelas e também formar o valor da entrada, ou seja, do lance, para você poder contemplar. Quem tem menos dinheiro é a mesma coisa. Ele pode iniciar o pagamento das parcelas, com o tempo ir acumulando um valor para que lá na frente ele também possa usar esse lance caso ele não tenha sido contemplado no sorteio. E aí, em relação ao financiamento,
qual que é a diferença de um financiamento para construção e de um consórcio para construção? Olha, a diferença é que o financiamento você já adquire, depois das análises todas de documentação, um valor de imediato para você poder usar. Com isso, você tem um custo do dinheiro, que é os juros. Então, no financiamento você vai pagar os juros e você vai arcar com esse custo maior. No consórcio, ele é mais planejado. Você também consegue esse valor de uma forma mais rápida, fazendo essa modalidade de antecipação de contemplação, porém ele tem um custo muito menor, porque ele não tem os juros e o custo da taxa administrativa é uma fração do valor dos juros. Então, com isso, você consegue economizar de forma estratégica com o consórcio. Agora, uma dúvida que me surgiu aqui na hora. Eu sou um investidor, eu posso ter, vamos dizer, 2 consórcios simultâneos se eu quero construir? Você pode, não só 2, como várias cotas. Você pode ter várias cotas para você poder planejar a contemplação delas e com o tempo, todas elas contempladas, você pode fazer uma junção dessas cotas todas e colocar na construção. Ou você pode usar uma parte delas para iniciar a obra e conforme as fases da obra vão se desenrolando, você pode ir usando essas outras cotas também conforme elas sejam contempladas. Agora, como é que funciona a liberação do dinheiro para a construção? É por etapas? Legal, ótima pergunta, porque todo o projeto no consórcio você tem as etapas da obra. Então é a fundação, a edificação, a finalização e a verbação. Então o consórcio ele vai te liberando esses valores por etapas. Só que tem um diferencial. O consórcio ele vai colocando esse dinheiro na sua conta e você tem um poder de negociação à vista com os fornecedores. Então você leva vantagem na hora de adquirir os insumos para poder fazer essa obra. Então aí está o grande diferencial. E conforme vai completando a fase da obra, você mostra para o consórcio vai liberar o outro recurso para você dar continuidade. Então você vai agilizar o processo e vai economizar. Então a gente pode falar de agilidade, economia e poder de negociação? Exatamente. Você tem um planejamento, uma economia com o consórcio e além disso você tem um poder de negociação, um poder de compra à vista do teu material, ou seja, você vai construir mais barato e depois você vai ter a valorização do teu imóvel após a construção. Mas para não errar, gente, você já sabe, só com um especialista. Inclusive, a gente tem um relato de alguém que construiu usando o consórcio, que a gente vai ver a partir de agora. Alexandre, muito obrigada. Eu que agradeço. Agora a gente fala sobre sonhos. Eu vou conversar com a Eliane, que está finalizando a casa própria. Eliane, seja bem-vinda. Obrigada, Júlia. Um prazer estar aqui. Eliane, me conta, como que foi todo esse processo? Você é uma mulher, tinha um investimento e pensou o seguinte, eu quero ter uma casa do meu jeito. E aí, o que você fez a partir daí? Pode chorar? Pode, tá liberado. Porque falar de sonho é falar de emoção, né? E essa questão do construir era o meu sonho da vida inteira. Podia ter comprado pronto? Podia, mas não sei porquê. Eu queria construir, queria que fosse do meu jeito. E aí eu era sozinha para tomar a decisão, para pensar como que eu vou fazer. E aí nesse meio tempo eu conheci o Alexandre, a gente participa do mesmo grupo e acabei conhecendo sobre consórcio. E o consórcio foi o que possibilitou eu construir da maneira como eu gostaria. Eu já tinha ouvido muita história, muita coisa, que todo mundo que fala tem uma historinha de consórcio na cabeça, né? Então eu tinha bastante receio, bastante dúvidas, mas esse contato frequente ali com ele me fez pensar assim, nossa, então quer dizer que eu posso ampliar, né? E de repente construir do jeito que eu gostaria mesmo, porque faltava aí uma parte de orçamento. Então eu fui para a parte de projeto, né? Fui devagar. Você imaginava construir por meio de consórcio? Como que isso surgiu na sua cabeça? Porque é interessante que a gente esclareça isso para quem nos assiste, né? A gente faz um programa pensando no conteúdo que pode servir para quem tá nos vendo, afinal, né? Então, como é que foi todo esse processo? Como que
caiu essa chave para você? Porque às vezes a pessoa também nunca imaginou, né? Quando estava nos vendo lá. Então, quando eu pensei no valor e eu vi que faltaria dinheiro, primeiro, olha a minha ingenuidade. Primeiro eu achava assim, que você pensava num valor e em algum lugar, sei lá, no banco, né? O primeiro lugar que a gente pensa, e o dinheiro, você vai, aquele X valor. Depois que eu fui entendendo que não era bem assim, né? Tem que ter comprovação de renda, toda aquela história, tudo, né? E aí eu cheguei a fazer simulados de financiamento. E aí nisso, como eu participava do mesmo grupo, de uma pessoa que vendia consórcio, eu ouvi falar em consórcio e falei assim, vou ver também como uma possibilidade dentro do rol ali. Mas eu achava consórcio mais inseguro, assim, menos palpável do que um financiamento, né? Mas aí, conforme eu fui conhecendo, fui entendendo, fui conversando com as pessoas, né? Fui conversando com o profissional para compreender bem como que seria, eu vi que seria viável. Eu quero que você me conte em que estágio ela tá, como que foi? Você foi construindo por etapas? Há quanto tempo você tá nisso? A gente começou a obra em julho e foram alguns meses, mas a gente teve algumas pausas ali por algumas situações. Em julho do ano passado? Do ano passado. Mas então tá bem dentro do prazo essa obra. Mas isso que a gente teve pausa, teve férias, teve algumas questões ali até pessoais do consultor que precisou fazer pausa, mas assim foi bem dentro do período. E agora sim, a gente acabou de se mudar. Então, assim, também improvisado, né? Acabou de mudar, esperando os móveis chegar, tá para chegar também os móveis planejados, então, assim, é para ir curtindo mesmo cada etapa. São as etapas, né? Eu até ia falar sobre isso. Daqui a pouco a gente vai conversar com esse pessoal dos móveis planejados, porque quando você pensa, vou construir uma casa, você pensa, preciso do engenheiro, preciso do arquiteto, preciso dos meus móveis, preciso saber de onde que eu vou tirar o dinheiro para tudo isso, que no caso é o consórcio, né? Mas assim, eu fico pensando, como que você organizou tudo isso na sua cabeça? Porque você também continuou trabalhando, levando sua vida e tocando uma obra. E tocando obra, tocando casa e tudo. E assim, eu também comprei um curso. Sabe quando eu falo que eu sou uma pessoa, que as minhas amigas falam, Liliane, elas falam, como que você deu conta? Mas eu falo assim, é que eu sou muito assim, de objetivo, né? Então eu fui planejando, fui vendo, os projetos estavam prontos antes, aí chegou o momento dos móveis, tem coisas assim que são por etapas, então também ia vivendo meio que um momento, sabe? Apertou mais o final, aí no final eu tive que dar uma atenção maior ali para a obra, mas vai vindo de acordo com o tempo. São exemplos como o seu, Eliane, que a gente quer mostrar aqui no programa. Por quê? Porque construir é construir sonhos, né? A gente fala isso, que tem que ter um propósito, né? Tem que ter. E assim, eu sempre pensei, eu estou construindo um lar. A minha casa é onde eu vou ficar, onde eu vou viver. Então, do meu jeito, com aquilo que é importante para mim, acho que por isso do construir, né? Aquilo que é importante para mim, então, que é diferente para outra pessoa. Para poder realmente, posso dizer que ali tem, todos os pedacinhos que estão ali tem Eliane, né? Gente, são os móveis da nossa casa que vai trazer aquele carinho, aquele aconchego. E agora eu vou conversar com a Karine, que está executando o projeto de móveis da Eliane. Karine, seja bem-vinda. Obrigada. Karine, eu começo te perguntando então. A Eliane já chegou com o projeto da arquiteta, é isso? Isso, ela já trouxe para nós o projeto pronto, com o caderno, né, que a gente chama. Já escolhido praticamente todas as cores, enfim, questões de medida, né? Como o projeto já veio pronto, já traz todas as informações para nós, no caso dela. Mas a gente também tem a nossa equipe aqui que elabora o projeto, né? A gente consegue estar fazendo também toda essa parte. No caso da Eliane, ela já trouxe para nós, então a gente só acabou confirmando com ela quais foram as cores que ela escolheu, a questão de medida, porque depois que ela traz o projeto para nós, a gente volta na casa, né, na construção, na obra, para confirmar essas medidas, tanto que o arquiteto projetou, enfim, para o processo de fabricação mesmo, né? Então a gente voltou lá, depois que a gente fez essa confirmação de medidas, a gente trouxe para ela, essas são as cores, né? Vai ficar com tal medida, a porta vai ficar com essa medida aqui mesmo. Se acaso teve alguma modificação mesmo da própria obra, questão de alguma coisinha assim, ajustes, a gente traz tudo isso aqui, a gente faz o projeto novamente, né? Tanto da própria arquiteta, a gente elabora ele aqui de novo para a gente conseguir estar explicando melhor para o cliente como é que fica, né? Toda essa parte. Então a gente trouxe aqui, a gente confirmou com ela mesmo quais são as cores que ela tinha escolhido, né? Que vai ser essas daqui para casa dela, o azul ardósia e o carvalho treviso. Então essas foram as cores que ficaram para a cozinha, né? Na cozinha dela também a arquiteta
projetou para esse modelo aqui de palha, né, que hoje tá em alta, tá, como dizer, é o nosso charme, é o mimo dos móveis planejados hoje, é essa questão aqui da palha. Então, na cozinha dela também foi pensado nessa parte. E aqui a gente colocou tudo para ela. Para confirmação das cores, como é que ficou, a gente explica também um pouquinho do nosso trabalho, né, aqui, né, no projeto da Eliane, já pensando, como diz, naquele sonho, né, da casa própria, os móveis planejados e tudo. Então a gente trouxe também tudo do melhor que a gente pode estar entregando para ela. É sobre qualidade, né? Isso. Hoje eu tô vendo aqui que são várias as opções. Por mais que o projeto da Eliane trazia ali uma cozinha azul, são vários os tons de azul. Então isso é importante também. Isso. O cliente poder ver, poder escolher, poder tocar, poder sentir aqui a textura, né? Por isso vocês têm esse mostruário que é importante antes de levar para a fábrica para produção mesmo, né? Isso, Inclusive, assim, a gente gosta de estar, mesmo pelo fato dela ter trazido já para nós o projeto pronto, a gente gosta de apresentar aqui, porque, digamos assim, eu falo assim, vamos colocar um tom de azul mais escuro, como é que fica? A gente consegue trazer isso para ela também. Julie, que dicas maravilhosas sobre consórcio, né? Em como essa ferramenta incrível pode nos aproximar ainda mais da realização dos nossos sonhos. Com certeza, Mônica. Olha, eu sou adepta dos consórcios, mas claro, você precisa de um bom profissional te auxiliando, como é o caso do Alexandre, o nosso novo parceiro. E hoje tem muito mais, né, Mônica? Chegou a hora do quadro Imob 360 com a incrível Joelma Galvão. É contigo, Joelma. Imóveis residenciais versus imóveis comerciais. Qual a melhor opção de investimentos? Cada um tem vantagens e riscos diferentes. E o melhor, investimentos depende do seu perfil. O imóvel residencial é mais conhecido. Apartamentos, casas, flats têm alta procura e são muito mais fáceis de aluguéis ou venda. Perfeitos para quem quer segurança, rentabilidade e constância de menor risco. Pontos fortes: maior liquidez, vende mais fácil, demanda contínua, todo mundo precisa morar, menor valor inicial de investimentos. Agora, imóveis comerciais, como salas, lojas, lajes corporativas, é um jogo mais sofisticado, rende mais, mas também exige mais autoanálise e paciência. Aluguel mais alto proporcional ao valor, contratos longos aí de 3 a 5 anos, inquilinos e empresas cuidando melhor do seu espaço. Quer saber qual é o melhor? Se você busca segurança e liquidez, imóvel residencial é a melhor opção. Agora, se quer ter um retorno mais alto e está disposto a esperar pela locação ideal, o comercial pode te surpreender. Até sábado que vem. Quero falar para você o como é bom ter a sua companhia nessas manhãs de sábado. Mas não terminou o conceito ainda, né, Mônica? Tem muito mais. Exatamente. Tem dicas maravilhosas no próximo bloco para deixar a sua casa ainda mais linda. Fique com a gente. Nós voltamos em 2 minutinhos.
para o sonho da casa nova ser completo, é necessário também pensar nos móveis. E por isso, os móveis planejados, que se adaptam certinho aos ambientes, são uma escolha muito certeira. Agora, Karine, em relação às vantagens de se ter um móvel planejado na sua casa e a durabilidade dele, qual é a diferença para aquele móvel que você compra pronto? A durabilidade, falando um pouquinho da durabilidade, é um material que a gente consegue estar entregando para o cliente. A gente trabalha com material 100% MDF, a caixaria, a gente trabalha com a caixaria e o envoltório, que é o tamponamento que a gente chama, né? Tendo essas duas uniões, né, como se torna um móvel mais resistente. A questão da durabilidade, hoje, estudos, né, que a gente tem aqui internamente mesmo, a durabilidade é de 22 a 25 anos. Desse móvel, né, o que a gente entrega para o cliente. Devido ao material que a gente trabalha, considerando esse material de 18, a cola que a gente usa, PUR, as ferragens que a gente usa, que são ferragens de qualidade, né, até mesmo questão de puxadores, que hoje a gente trabalha com a Zen, várias outras também, mas como diz, a Zen é um que tem uns modelos assim muito legais, bem elaborados também, material de alta qualidade também. A durabilidade também é pensando no planejado, porque a partir do momento que a gente faz a elaboração daquele projeto, tanto para o arquiteto ou aqui nós mesmos, é já pensando no quê? Na cada cantinho, pensando que naquele determinado local foi planejado para aquilo, para guardar aquilo, ou através mesmo de um sonho. Eu sonhei em ter uma iluminação no teto, relacionado com móvel, a questão de Muxurabi também, que hoje também está em alta, trazendo como parte de decoração também. Isso faz tudo parte do planejado, algo que você não consegue encontrar, digamos, em outro local, a não ser mesmo no planejado. Perfeito. Agora, para finalizar, eu quero saber de ti. Como que você se sente, né, tendo como exemplo a Eliane, fazendo parte do sonho dos clientes? Meu Deus, como dizer, é uma satisfação enorme, né? A gente conhece o trabalho dela também, ela trouxe aqui para nós também esse trabalho e, assim, como dizer, é muito gratificante estar junto com ela nessa fase que ela está vivendo, poder participar desse processo dela também, né? Todo acompanhamento do começo até o final, né? Que agora praticamente é a hora que os móveis entram, né? A obra está toda pronta, a gente vem, como diz, dando aquele toque final, né? Meu Deus, é prazeroso, satisfatório. Mônica Araldi, minha amiga, eu fiquei sabendo que você bateu um papo super descontraído com um escultor muito famoso aqui de Cascavel e de toda a região. Exatamente, esse escultor se chama Dirceu Rosa, você provavelmente já ouviu falar e tem várias esculturas aí maravilhosas espalhadas pela cidade, inclusive fez esculturas mundo afora. E eu conheci um pouquinho mais de uma característica central das obras dele, que são os dedos. E por falar em obras icônicas de Cascavel, não podemos deixar de citar em hipótese alguma as obras do brilhante Dirceu Rosa. As esculturas dele são famosíssimas aqui em toda a região, só onde nós estamos aqui na Avenida Brasil são 12. A cidade é um verdadeiro museu a céu aberto das obras desse grande artista e é com ele que a gente vai bater um papo agora. Gente, o Dirceu Rosa, que já está aqui comigo, ele é muito famoso em toda a região e até Brasil afora como o artista do dedo. Agora me conta, Dirceu, da onde que surgiu a ideia, né? Essa essência de tantas esculturas aparecer nas mãos, os dedos. Olha, lá no meu início eu tinha muita dificuldade de desenhar os dedos, as mãos, sabe? Não gostava, eu não sabia. E eu, com o tempo, descobri que não precisava ser feitas perfeitas para terem valor. Então eu comecei a brincar com as mãos. Você vai ver umas obras, por exemplo, que é isso aqui, ó, eu fiz um dedo só, fazia tudo, justamente chamando sobre o valor da mão dentro da expressão do corpo humano. E hoje virou uma temática, um tema, e todas as obras minhas, praticamente 100% tem que ter dedos ou mãos. Eu acho que tenho acertado, né, persistido nessa temática, são 56 anos que eu estou trabalhando, né? E não é hora de eu estar mudando, né? Então vamos prosseguir até os fins. Até quero que você filme aqui, ó, nessa foto aqui. Uhum. De Cascavel aqui,
Isso aqui, se você ter noção, essa é a minha casa. Olha só. Sabe? Eu não tinha luz elétrica, não tinha nada, mas eu sabia que era a avenida, que era um local que ia ser futuramente... Uma visão, né, de futuro já. Então, como eu queria fazer uma casa turística, não podia ser um lugar escondido. Tem que ser aqui, eu tinha com a cabeça feita, sendo na avenida ou na BR, que fosse, né? E essas obras que eu tenho aqui no jardim da avenida, é um complemento já de toda a abrangência da casa, que a pessoa vem visitar aqui e já vai visitar as obras que estão na frente, né? Vem os colégios, as excursões, e eles têm o que ver. Vamos conhecer um pouquinho mais, então, do trabalho do Dirceu. Bom, aqui é onde as coisas acontecem, é o meu lugar da bagunça, né? Onde eu passo minha vida, meus dias. Que a criatividade aflora. É aqui que acontecem as coisas, então aqui eu é um passo a minha especial. vida. É, lugar bem bagunçado, mas normalmente falam um ateliê, meu aqui é oficina mesmo, é bem... Agora, conta um pouquinho pra gente, assim, de curiosidade. Aqui as minhas primeiras obras, minha primeira obra que eu fiz, né? A primeira? 1971, em madeira, né? E eu comecei fazendo isso aqui, ó, que é trabalhos de capas escolares para os normalistas. Ah, não começou direto com as esculturas, não, comecei então? Com pintura, depois foi passando para a escultura e eu descobri que eu gostava mais das formas do que da cor. Daí abandonei a pintura e estou só com a escultura. Né? E as esculturas são feitas em que materiais? Algumas em madeira? Ó, normalmente o que eu gosto é madeira, sempre 90%, mas quando às vezes vai para fora, preciso de um tempo para não estragar, eu estou usando fibra de vidro. Já fiz obras em cimento, que não faço mais hoje. A Nossa Senhora Aparecida, por exemplo, é feita em concreto, em cimento. Mas hoje eu trabalho mais em fibra de vidro. E o que eu gosto mesmo é fazer obras sem interferência de ninguém, obra que eu crio. Então, hoje não estou trabalhando mais para ninguém, para as igrejas, então estou só fazendo obras para mim, fazer exposições, alguma coisa assim. E essa obra, Dirceu, belíssima, o que ela representa? De uma mulher com uma criança no colo, com uma terra. Que a população estivesse protegendo nosso universo, nossa terra, né? E dela floresce a vida, né? Conceito 360. O nome do nosso programa não é à toa, porque a gente faz um giro completo nas cidades para mostrar o que elas têm de melhor para atrair o seu investimento. Exatamente. Aproveite e siga a gente lá no Instagram, @Programa Conceito 360 e fique por dentro de tudo desse universo maravilhoso da construção civil, mercado imobiliário, arquitetura, decoração, urbanismo, engenharia, tem de tudo e você só encontra aqui. Mas hoje chegou ao fim. Tchau pra você e até sábado que vem.